Que o Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Você sabe que é sempre uma alegria estar aqui com você mais uma semana. Que a boa mão de Deus esteja sobre você, que Ele te livre do mal, que Ele te ajude nos seus desafios. Texto do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entre em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Vamos fazer uma oração? Senhor, nos abençoe, nos ajude a compreender a sua palavra, tão desafiadora palavra. Perdoa os nossos pecados, nos faça compreender a sua vontade. É a nossa oração, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Imagine, meu irmão, se você pudesse agora viajar no tempo e se encontrar lá no tempo de Jesus, e você pudesse testemunhar os atos e palavras de Jesus. Imagine que você ouvisse Jesus dizendo este texto que nós acabamos de ler. Se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te tomar a capa, entregue também a túnica. Você sabe, as pessoas naquele tempo se vestiam com uma túnica que parece uma batina, um vestido longo, e uma capa ficava por cima. Jesus está dizendo: se ele tomar a sua capa, entrega a túnica, fica nu, entrega para ele. Dá o que te pede. E assim o Senhor, esses ensinos tão desafiadores. Imagine que você estivesse lá na cruz, na crucificação. Será que se eu e você estivéssemos lá, no momento da crucificação, nós também faríamos coro com os escarnecedores? Se nós ouvíssemos Jesus dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, como será que nós nos comportaríamos diante de tudo isso? Imagine que você testemunhasse a igreja, os apóstolos, os discípulos falando em línguas. Será que nós também os acusaríamos de estar embriagados? Imagine se você ouvisse o discurso de Estevão. Será que nós também pegaríamos pedras para jogar em Estevão? Se nós o ouvíssemos dizer para Deus: Pai, não lhes impute este pecado, como nós reagiríamos a isso? Como você se comportaria se você visse as pessoas trazendo as ofertas, vendendo seus bens, trazendo as ofertas e colocando aos pés dos apóstolos, e você visse essas ofertas se transformarem em ajuda para os órfãos e as viúvas? Imagine se você testemunhasse Pedro e João tomando pela mão um coxo de nascença e dizer para ele: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta. Imagine se você visse essa pessoa de repente saltando de alegria, glorificando a Deus. Imagine se você visse os religiosos proibindo Pedro e João de pregar o nome de Jesus. Qual posição você tomaria? Você tomaria a posição dos mais fracos, dos apóstolos, daquele grupo que estava surgindo
com essa boa nova de salvação, declarando ousadamente que Jesus Cristo havia ressuscitado? Imagine que você visse tudo isso, visse esta igreja crescendo, 5.000 convertidos, 3.000 convertidos, milagres, testemunhos, mortes. Tiago sendo passado ao fio da espada, Estevão sendo apedrejado. Se você visse tudo isso, visse o poder de Deus, testemunhasse tudo isso naquela igreja nascendo, e então voltasse para esse tempo que nós estamos, e você começasse a observar a igreja, e você olhasse para você mesmo, para a sua fé, para a sua prática, para a maneira como você se relaciona com a palavra de Deus, com o Evangelho, se você olhasse para a maneira como eles, a primeira geração, se relacionava com Deus e com o Espírito Santo de Deus, e você olhasse para nós hoje, como você se sentiria? Quando eu fico pensando nisso, nestas coisas, e quando eu fico ali lendo, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, eu confesso para você que eu fico muito surpreso e muito entristecido com a forma que nós nos conformamos com a igreja que nós somos hoje, tão diferente desta igreja que nós encontramos na palavra de Deus. Quando eu fico meditando e observando as coisas que a gente vê por aí, eu fico pensando que hoje é um bom dia para nós nos arrependermos e pedirmos a Deus: tenha misericórdia de nós. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a voltar ao Senhor. Quando nós lemos esse texto que nós lemos hoje, em que o Senhor nos faz tão grandes desafios, ame o seu inimigo. Faça o bem àquele que te odeia. Eu fico pensando como é desafiador ser cristão. Como é desafiador ser discípulo de Jesus Cristo. Preciso ser oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu, vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Glória a Deus, que grande desafio, não é verdade? Vencer a carne e andar no Espírito, um grande desafio para você e para mim. Como você reage
quando é agredido, quando alguém toma o que é seu. No Antigo Testamento, os judeus aprenderam um princípio que dizia: se alguém causar defeito em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Os judeus viviam em um território ocupado pelos romanos, que era para eles um inimigo claro. O grande desejo do coração deles era desejo por libertação, por redenção, pela restauração da glória que Israel tivera com Davi e Salomão. Jesus, o filho de Davi, entretanto, vai trazer para eles uma mensagem que não bate com a sua expectativa. Jesus contraria a expectativa deles quando Jesus diz: ame o seu inimigo, abençoe o que te amaldiçoa, ore pelos que vos caluniam. Se alguém der um tapa na sua cara, oferece a outra. Definitivamente, Jesus não atendia a expectativa deles. Definitivamente, Jesus não atende a expectativa do mundo. Como você reage quando é agredido, quando é injustiçado, quando alguém toma o que é seu, o seu coração fica cheio de vontade de retaliar, de vingança. Em vez de estimular a vingança, olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, Jesus diz: ame o seu inimigo, ore por ele. Entrega também a túnica. Paulo, ao falar sobre isso, de certa maneira, interpretar essa passagem, ou falando dentro dessa mesma visão, Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Texto de Romanos, capítulo 12, versículos 19 e 20. Não é fácil ser discípulo de Jesus. Não é fácil caminhar com ele, portar esse nome. Se nós viajássemos no tempo e olhasse para os discípulos, certamente nós ficaríamos muito surpresos, porque no nosso tempo nós não praticamos essas coisas. Nós não praticamos esses ensinos da palavra. Muitas vezes guardamos rancor no nosso coração, não conseguimos perdoar, temos raiva, temos desejo de vingar, procuramos justiça. Dificilmente nós vamos oferecer a outra face, entregar também a túnica. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós portamos esse nome bendito, nome de Cristo, e somos cristãos. Existe uma designação para isso, né? Cristão nominal, aquele que se declara cristão, mas não vive como cristão. Eu confesso para você que eu também tenho grande dificuldade de viver uma vida. E qualquer um de nós terá muita dificuldade, porque o nosso espírito anseia por isso, por uma vida em comunhão com Deus na direção do Espírito. Quando o nosso espírito foi regenerado e quando nós nascemos de novo, o nosso espírito ficou pronto. Entretanto, a nossa carne ainda não foi regenerada. Na nossa carne, se nós deixarmos, a nossa carne vai produzir aquilo que Paulo diz lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, ira, dissensão, facção. A nossa carne vai procurar imoralidades, prostituições, impurezas, lascívias, contendas, confusões, brigas, ciúmes, porfias. A nossa carne vai nos levar para isso.
Mas o Senhor nos lança o desafio de viver a palavra dele, de praticar a palavra dele. Nós precisamos deixar de ser cristãos nominais. Deixar de praticar aquilo que o reverendo Martin Luther King chama de ateísmo prático. Crente na igreja no domingo, mas na segunda vive como ateu. Na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado somos ateus. Vivemos como ateus, vivemos como mundanos. No domingo nos tornamos cristãos de novo. O Senhor nos chama para entrar nesse caminho estreito, esmurrar a nossa carne, buscar a santidade, pedir ao Espírito Santo graça, força, para nós podermos viver essa palavra tão difícil, mas possível. O próprio Jesus viveu essa palavra. Quando nós olhamos para Pedro e João, eles viveram essa palavra. Quando nós olhamos para Paulo, ele viveu essa palavra. Quando nós olhamos para Estevão, como nós fizemos hoje, eles viveram essa palavra. Eles eram homens como nós, a Bíblia diz, eles eram homens como nós. Mas eles tomaram a decisão de viver segundo a palavra de Deus. Nós temos basicamente duas maneiras propostas para nós viver. A maneira do mundo, a maneira mundana, a maneira que o mundo vive, que o mundo estimula, que o mundo aprova, e a maneira que a palavra de Deus ensina. E é nós que escolhemos. Viver uma vida como Deus ensina, debaixo da direção do Espírito Santo, é um grande desafio. Mas essa vida no Espírito, na direção do Espírito, vai produzir naquele que vive no Espírito, que anda no Espírito, uma vida na forma como o Senhor propôs. E quando nós vivemos na forma que o Senhor propôs, nós vivemos a vida excelente, nós temos paz. Aquele que fica maquinando com dolo como ele vai retribuir, como ele vai vingar, como ele vai buscar justiça, ele sai carregando esse peso, esse ódio, essa amargura, esse ressentimento. Aquele que libera o perdão, aquele que entrega, aquele que confia no Senhor, vive uma vida mais leve, meu irmão. Quando você pega todo esse fardo da ira, da raiva, da justiça própria, quando você pega tudo isso que nos adoece, que nos aprisiona, e entrega para Cristo esse fardo pesado, você experimenta descanso, alegria, conforto. Às vezes as pessoas olham para você e falam assim, esse cara é um bobo, mas dentro do seu coração você está em paz. Dentro do seu coração você perdoou, você está liberto, você não está amarrado em cadeias, em corrente, em grilhões de amargura, de ressentimento, de ódio, de raiva. Você sabe, a retenção do perdão, o ódio, a amargura, essas coisas adoecem. Trazem sofrimento mental, sofrimento emocional, vão te levar, sabe para onde? Para a medicação, para o medicamento. Deus que nos conhece e sabe aquilo que é bom para nós, ele fala, entrega a túnica, anda a segunda milha, oferece a outra face, perdoa, ama, ore por ele. O Senhor sabe que isso vai fazer bem para mim, por isso ele fala comigo, Cícero, ama, ore por ele. Não retribua o mal com o mal. Abençoe a vida dele. E o Senhor sabe que quando nós fazemos isso, nós experimentamos uma paz que excede o entendimento humano. Nós damos um testemunho que glorifica a Deus. E com relação àquela pessoa que nos fez mal, o apóstolo Paulo diz, você amontoa brasas vivas sobre a cabeça dele. A pessoa fica assim, como pode ser isso? Eu fiz a ele o mal e ele me retribui com o bem. Eu tenho ódio dele e ele está declarando amor por mim. E quando nós praticamos esse tipo de coisa, nós damos espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar em nós
e trabalhar nessa pessoa. E a nossa vida é transformada e a vida dela é transformada. É difícil fazer isso? É difícil. Às vezes exige renúncia, às vezes exige humilhação, mas a alegria, a satisfação, a leveza, o descanso que é viver assim, não tem dinheiro, não tem medicação, não tem terapia, nada paga isso. Nada resolve mais o seu sofrimento emocional, as suas lutas, as suas angústias, que muitas vezes se refletem em adoecimento físico. Nada pode resolver com mais profundidade e mais eficácia isso do que o amor e o perdão, do que a graça e a palavra de Deus aplicada. Faça isso, experimente isso. Quando o Senhor nos dá mandamento, muitas vezes Ele não explica por quê. Talvez porque nós não tenhamos tanta condição assim de compreender. Então Ele manda: ama, perdoa, abençoa, abençoa aquele que te odeia, ore por ele, estende a mão, declara para ele a bênção, retribui o mal com o bem. Isso vai fazer bem primeiro para aquele que pratica e depois para todos que estão ao redor, testemunhando e vendo isso. Como nós não compreendemos, o Senhor nos entrega numa forma de mandamento para nós vivermos essa vida excelente que o Senhor propôs para nós. No seguimento de Jesus, Ele nos chama, Ele nos demanda para uma vida radical. Uma mudança radical na nossa forma de ver, de viver, de pensar e de agir. A maneira como Jesus age e a maneira que Jesus nos ordena a agir nunca vai bater com as exigências mundanas. O que o Senhor exige de nós sempre será mais elevado. Os pensamentos dele são mais altos, o caminho dele é mais alto. Por isso o Senhor nos diz, falando da dificuldade: entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Jesus nos chama para viver em paz, Jesus nos chama para viver uma vida saudável. E isso não tem nada a ver com a vingança, com a ira, com a retribuição violenta. Tem gente que xinga, tem gente que agride e ele fala assim: eu tenho que fazer isso, senão eu adoeço. Na verdade, ele já está doente e quando ele faz, ele não melhora, ele piora. Meu irmão, minha irmã, você que porta esse bendito nome de Cristo, quando o mundo esperar ódio, ofereça amor. Quando esperar justiça, ofereça misericórdia. Quando esperar violência, ofereça a outra face. Quando esperar guerra, ofereça a paz. Ofereça o perdão. Ofereça o amor. Este é o caminho de Cristo, esse é o caminho da primeira igreja, esse é o caminho que o Senhor propõe para nós. Jesus fez assim conosco, Ele nos deu o exemplo, Ele viveu assim. No Senhor Jesus nós encontramos amor, misericórdia, bondade, perdão e paz, e tudo isso em abundância. A palavra de Deus, diz o apóstolo Paulo, nos ensina a maneira certa de viver. Você é que escolhe se você vai entrar nesse caminho estreito, nessa porta estreita, ou se você será mundano. Não estou dizendo que é fácil, mas eu estou dizendo que é possível. Estou dizendo que nós devemos tentar. E nós devemos, na nossa oração, pedir ao Senhor que nos dê um coração como o dele, que nos faça manso e humilde, que nós lutemos contra esse nosso instinto, contra essa nossa carne, contra a ira, contra a dissensão, a facção, a inveja, o ciúme, o orgulho, contra todas essas coisas que só nos adoecem, que você e eu possamos ser
guiados pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto você escutava essa mensagem, você lembrou de alguma situação? Você lembrou de alguém na sua vida? Você está sofrendo por causa disso? Está com raiva? Se sentindo injustiçado? Foi tomado alguma coisa sua que você acha que não deveria ter sido tomado? Não te trataram como você merecia? Meu irmão, olha a palavra. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos maldizem. Orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa-o também levar a túnica. Porque o Senhor está nos fazendo estas propostas, porque o Senhor está nos entregando estes mandamentos, porque Ele quer que você viva em paz. Entregue ao Senhor todos esses sentimentos. Coloque na cruz, coloque essa sobrecarga agora nas mãos de Jesus. Eu quero te desafiar. Jesus diz assim: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está sobrecarregado com ira, com injustiça, com ódio, com raiva? Está sobrecarregado com esses sentimentos no seu coração e te adoecendo? Entrega para Jesus e Ele vai fazer um milagre na sua vida agora. Ele diz, e você vai encontrar descanso para sua alma. Entrega para Ele, entrega agora. E você vai receber agora, na nossa oração, descanso para a sua alma. Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós diante do Senhor. Somos fracos, somos falhos, não compreendemos a sua palavra. Muitas vezes somos hipócritas, vivemos um cristianismo fajuto. Somos crente domingo, na missa, no culto, mas na vida nós somos como os ateus. Vivemos como mundanos, temos ódio, temos raiva, planejamos vingança. Deus, tenha misericórdia de nós. Nesta hora, nesse momento de oração, queremos pegar tudo isso que está nos adoecendo, nos matando, e entregar para o Senhor e te pedir que o Senhor receba agora no seu altar toda essa sobrecarga, toda esta sobrecarga, todo esse fardo pesado. Nós te pedimos que nos perdoe por acumular ira, ódio, acumular raiva, ressentimento, angústia, o nosso coração cheio de dolo. Nós te pedimos, nos perdoe agora. E nós te suplicamos, alivia-nos agora. Nos faça experimentar a paz. Nós queremos abençoar aquele que nos feriu. Queremos orar, Deus, para abençoar aquele que praticou injustiça. Queremos declarar em nome de Jesus o perdão liberado para eles. Queremos fechar essas brechas que os demônios têm achado para atormentar a nossa vida. Queremos clamar sobre nós o sangue de Jesus, a sua graça, a sua presença, a sua bênção. Nos faz experimentar agora o milagre do Senhor. Deus, eu abençoo meu irmão com essa bênção, com essa libertação. Abençoa minha irmã, para que receba graça, para que receba alívio, para que receba descanso na sua vida. Senhor, eu quero te pedir, cura este que está enfermo, liberta este que está oprimido, fortalece esse que está fraco, dá vitória nessa causa na justiça. Senhor, põe a sua mão, repreende as trevas, os demônios. Deus, que seja nessa hora quebrada toda a cadeia, anulada, em nome de Jesus, todo mal e maldição, que os teus filhos e as suas filhas recebam a sua bênção. Eu declaro em nome de Jesus sobre a sua vida alívio, vitória, a bênção, a libertação no poder e autoridade do nome de Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus. Eu te abençoo e declaro essa vitória, essa libertação, esta cura na sua vida. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós, Deus eterno, já agradecemos ao Senhor pelo ensino, pela palavra, pela cura, pela libertação. Muito obrigado, Jesus. O Senhor que está aqui, Espírito Santo, muito obrigado. É a nossa oração. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Excelente semana para você. Excelente semana para sua casa.